A grande diferença entre o SUS e os planos de saúde de uma forma geral é no que tange a remuneração médica e a remuneração dos hospitais. Para se ter uma ideia, qualquer plano de saúde ele paga de acordo com a utilização. Então, se um paciente fica internado 3, 4, 5, 6, 10 dias, e se o médico cuida desse paciente por esse tempo, ou os procedimentos que eventualmente foram feitos, os exames, eles são remunerados de acordo com o que é feito. No SUS não, o SUS é um pacote só. Se o paciente interna por uma pneumonia, por exemplo, o governo remunera o hospital com um valor X. Se esse paciente ficar um dia ou um mês internado, o hospital recebe exatamente o mesmo valor. Por si só já dá para se perceber que é uma remuneração que não vai dar certo, que não tem como dar certo. Até porque essa remuneração é muito baixa, né? Tanto para os médicos quanto para os hospitais. Na verdade, o SUS é quase como uma felicidade por decreto. Ele não tem como dar certo. Na maneira com que é feito, a essência do SUS não tem como dar certo. Você tem muitos direitos, o usuário tem muitos direitos, e eu não estou dizendo que ele não tenha que ter os direitos. O que não existe é a reciprocidade dos deveres de quem paga, ou seja, o governo. Basicamente essa é a diferença fundamental entre essas duas maneiras de atuar na saúde. Quando se fala em imposto de saúde, a gente tem que entender o que é uma saúde primária, secundária e terciária. O grande problema da saúde de uma forma geral no Brasil, inclusive por conta do SUS, é que se investe muito em hospitais, em clínicas, em exames, em cirurgias, e se esquece do início lá, que deveria ser a saúde básica. A remuneração é muito ruim da enfermagem, dos próprios médicos. É só vocês pesquisarem quanto que oferecem para um médico trabalhar num posto de saúde. 2, 3 mil reais por 8 horas. Isso é absolutamente fora da questão. Você não vai ter um bom profissional, um profissional qualificado para trabalhar por esse valor num concurso público com esse tanto de horas. É irreal isso. A qualidade ela vem de acordo com a forma com que você orienta. Se você tiver numa prefeitura um especialista em saúde pública, o secretário de saúde ele não tem que ser um amigo do prefeito, ele não tem que ser um amigo de partido, ele não tem que ter compromisso, ele tem que ser um sanitarista. Esse sanitarista é um especialista nisso que ele está fazendo. E ele vai ver a saúde pública de uma forma mais ampla, ele vai ver de cima, e ele vai entender que a saúde básica é o mais importante. Aonde começa a saúde básica? No atendimento do bairro. Aonde que o paciente é atendido no bairro? No posto de saúde, por uma equipe multidisciplinar, por médicos bem qualificados, bem remunerados, por equipe treinada, uma equipe humanizada, uma equipe que resolva a imensa maioria dos problemas. Porque se você não resolve no posto de saúde, por conta de tudo isso que foi dito, esse paciente vai procurar um hospital, e esse hospital vai atender um paciente que não deveria estar lá ocupando um lugar dele. Esse hospital ele é destinado, em tese, para atender um paciente que precisa do hospital, não para atender um paciente que não foi atendido adequadamente no posto de saúde. Na verdade, a vinda dos médicos cubanos, que na verdade não são só cubanos, tem vários, de vários locais, para mim a coisa começa errada pelo seguinte, existem falta de médicos no Brasil? Não, claramente não. Se você for pesquisar, você vai ver que existem faculdades de medicina sendo criadas no Brasil sem nenhum tipo de critério, fazendo uma comparação com os Estados Unidos para se criar salvo engano, a última faculdade criada nos Estados Unidos foi há 20 anos. Um país que tem muito mais população do que o Brasil e tem muito menos médicos. Então, a questão não é a quantidade de médicos, é porque os médicos não estão nos locais certos. E daí a gente incorre sempre no mesmo problema. Você não tem um médico... Por que o médico não se sujeita a ir para alguns lugares? Porque ele não vai ter a mínima condição de trabalho, ele não vai ter uma estrutura adequada, ele não vai ter uma enfermagem adequada, ele não vai ter equipamentos, ele não vai ter... Ou seja, ele tem que ser quase um desbravador, ele tem que ser um herói. E médico não é herói, médico é um profissional que precisa de condição. Por que os cubanos ou essas pessoas se sujeitaram a vir para cá? Aí cada um pense o que quiser. Né? E daí entra numa parte política que eu vou me dar o direito de não responder. Mas uma coisa que me incomoda muito é o critério que foi usado para trazer esses médicos cubanos.
nós temos provas, nós temos critérios técnicos, nós temos critérios documentais que fazem com que o médico tenha credibilidade para atender. O governo trouxe de uma maneira absolutamente impositiva, sem ouvir o Conselho Federal da Medicina, sem aceitar as condições mínimas técnicas para um médico atender aqui no país, e esses médicos foram pulverizados de uma forma absolutamente sem critério, sem nenhum tipo de cuidado, de retorno, de efetividade ou eficiência no tratamento. Então, assim, resolveu o problema? Certamente não. Se viessem médicos americanos, europeus, os melhores médicos do mundo aqui para o Brasil, eles continuariam não resolvendo, porque o problema não é só a falta de médico, é o médico não estar no lugar certo e este lugar ter condições para que esse médico preste um serviço. Eu desafio um médico americano a atender num posto de saúde nas margens do rio Madeira, em que ele não tenha seringa, que ele não tenha um raio-x, que ele não tenha uma enfermeira. Aonde que está a real eficiência disso? Nenhuma. Isso é muito mais eleitoral ou eleitoreiro do que eficaz. Veja, quando a gente fala em dengue, zika, esse tipo de doença sazonal, seguramente o que eu vou falar não vai agradar muita gente. É óbvio que isso aí tem uma participação negativa do governo, de uma forma geral. Mas isso é de uma população que não tem preocupação com cuidados, com higiene, com... O mosquito ele só precisa de uma coisa para crescer: falta de cuidado, falta de higiene. O mosquito não brota do nada. Se cada um fizer a sua parte, seguramente o mosquito não vai nascer. Basicamente é isso. Então me desculpe, mas o grande culpado, ou talvez um dos grandes culpados, seja a população de uma forma geral. Todo mundo vê que o vizinho não faz. Será que todo mundo cuida da sua casa mesmo? Por que existem algumas regiões com um clima semelhante que tem mais mosquito da dengue, tem mais dengue e outras não? Seguramente você vai ver que são as condições higieno-sanitárias dessa população, que nós vamos acabar na parte sociocultural. E desculpe falar isso, mas eu acho que a população tem a doença de acordo com o grau de comprometimento ou a falta dele. Aonde que o governo entra com isso? As campanhas educativas, é importante. A fiscalização, é importante. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a medida efetiva de uma casa, de um indivíduo, de um bairro que tenha uma falta de comprometimento no cuidado Se chegar na minha casa e eu tiver lá um criadouro gigante de dengue, eu vou ter alguma penalidade como cidadão? Seguramente não. Eu já vi o reverso, da pessoa receber algum incentivo para cuidar do seu quintal. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo do que se exige de um cidadão, de uma cidadania, de você se preocupar com o próximo. Não sei se é exigir demais, mas se você tiver algum tipo de penalização, eu acho que talvez melhore. Infelizmente nós temos que chegar nisso, porque hoje nós vivemos aqui em Foz do Iguaçu, em várias cidades do Brasil, uma epidemia. Nós temos pessoas que não fazem ideia da letalidade, da morbidade, da mortalidade da dengue e dessas outras viroses que vêm acompanhadas, né? E fala-se muita bobagem, né? Fala-se de mosquita, fala-se de mosquito, que o Zika é um mosquito, e daí, vê, se a gente tem esse tipo de conhecimento ou falta de conhecimento de alguém que se intitula presidente, você vai esperar o quê de um povo de uma forma geral? Infelizmente, desculpe, mas essa é a minha opinião.